Outra questão interessante que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Uma escada deve ser construída para unir dois pisos de um prédio, certo? A altura do piso mais elevado, que é o superior, né, em relação ao piso inferior, é 8 metros. Essa é a altura. Para isso, é necessário construir uma rampa plana, unindo aí os dois pisos. Se o ângulo da rampa com o piso inferior for 30 graus, o comprimento da rampa em metros será, olha aí, ó, ele quer agora o comprimento da rampa, que para a gente já identificou que é a hipotenusa. Então vem comigo aqui no quadro para a gente resolver essa questão. Essa questão 6, ela tenta agora fazer com que você pense um pouco. Eu tenho um piso superior de um prédio e tenho um piso inferior. Eu preciso fazer então uma rampa, certo? Inclinada, que ela seja lá reta, né? Está numa inclinação de 30 graus. Então desenho uma situação para você entender que lá não trouxe desenho nenhum. Seria piso inferior, piso superior. Entre eles teria uma rampa reta, formando aí um ângulo de 30 graus com o piso inferior. Tá aqui, ó, fiz uma continuidade para você entender que tem 30 graus. Ele diz que a altura entre o piso superior e o piso inferior é 8 metros. Então você precisa entender aqui qual relação trigonométrica eu vou ter que utilizar. Se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente, já que eu quero calcular aí, na verdade, né, o tamanho, certo, dessa rampa. Ele quer saber aqui o tamanho dessa rampa. Se ele quer saber o tamanho dessa rampa, perceba que ele não te deu nem o valor do seno, nem o valor do cosseno, nem o valor da tangente. Mas você fez tanto, né, está tão acostumado com isso, que você já conhece quem é o seno de 30, cosseno de 30 e a tangente de 30. Beleza? Então vem comigo aqui no quadro. Primeiro, eu tenho a altura que eu posso considerar, está de frente ao ângulo, que eu posso considerar isso como meu cateto oposto ao ângulo. E tenho aqui a rampa, que é a hipotenusa. Então quem é a relação, ou qual é a relação, né, trigonométrica que eu vou utilizar, que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Logo, o seno. Nesse caso, será o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que é 8, dividido aí pela hipotenusa, que é o x. Quem é o seno de 30 graus? 1 sobre 2, como você já sabe naquela tabela dos ângulos notáveis, certo? 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, raiz em cima lá de todo mundo, certo? 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cima de todo mundo. E a tangente você vai ter que dividir o seno pelo cosseno, beleza? Então, seno de 30, 1 sobre 2, e aqui fica 8 sobre x. E aí você precisa fazer meio pelos extremos. Multiplicando 1 vezes x e 2 vezes 8, você vai ter então 1 vezes x dá x e 2 vezes 8 dá 16. Então, nesse caso, x é igual a 16 metros. Esse seria aí o comprimento, né, dessa rampa que ligaria aí o piso inferior ao piso superior, certo? Vem comigo agora para a questão 7, para a gente aí fazer também outra questão relacionada a relações métricas do triângulo retângulo.